Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, porque aqui estamos mais uma vez reunidos, nos reunindo em Seu nome, em nome de Mestre Jesus, para mais um encontro entre todos nós, encontro de objetivos, encontro onde nós vamos, com toda certeza, aprender um pouco mais do Evangelho, tão importante para todos nós, também com Joana de Ângeles. Por isso agradecemos a vida que nos destes neste mundo e que nos permite estarmos juntos. Juntos, porém distantes fisicamente, mas fundamental é nosso propósito. Por isso, Pai, vos agradecemos e assim dizemos. Senhor, nesta noite venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Senhor, diante de ti coloco minha vida. Por isso, abençoe abundantemente nossos caminhos, segundo a tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. E assim sendo, boa noite para todos vocês. Estamos mais uma vez aqui reunidos, nos reunindo com a graça, com a permissão de nosso Pai, que nos dá saúde para aqui estarmos, que nos dá a vontade, a perseverança de estarmos juntos mais uma vez para ouvir um pouco do Evangelho, um pouco de Joana de Ângeles. E claro, espero que o dia esteja sendo muito bom para vocês, apesar do frio, que já se instalou aqui pelo sul, pelo sudeste, que está vindo e que há indícios que amanhã ainda vai ser um pouco maior, etc. e tal. E vamos conviver com ele por esses dias até o fim de semana. Aqui choveu um pouco, até que choveu bem desde ontem à noite, agora à tarde que parou. Está chuviscando, agora parou. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, preparados para esse friozinho, entre aspas, que está aí conosco. Então, uma boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a todos. E nós vamos então dando boa noite aqui. Hoje nós vamos falar do Evangelho Não Vades aos Gentios. Daqui a pouquinho, já, nós vamos falar dele. E também Joana de Ângeles chega conosco na mensagem número 183. E aí nós estamos no nosso encontro 495, segunda-feira, teremos nosso encontro número 500. Olha que maravilha, Que bênção. Então, agradecendo sempre ao nosso Pai que permite que estejamos juntos. E segunda-feira será pelo número 500 consecutivos. Olha que beleza. E Joana de Ângeles, então, vem dizendo para nós o seguinte, na sua primeira frase. Desculpa sinceramente a ignorância dominante. É o que ela nos diz. Depois vai dissertar sobre o assunto, sobre todos nós, sobre como nós encaramos, claro, aqueles que nos cercam, aquilo que ouvimos, tudo no nosso dia a dia.
Aniversariante, sim, temos a Denise Marchetti, que é aqui de Americana, Santiago Simões, que é de Piranguçu, Minas Gerais, José Luiz Guedes, que é de Chácara, Minas Gerais, ele que está sempre conosco, deixando seu like, participando. Então, um grande abraço para você, viu, José Luiz? Que Deus abençoe imensamente você e todo o pessoal de Chácara, Minas Gerais. Minas Gerais sempre tão aconchegante, esse estado maravilhoso. Também vamos cumprimentando a Williana Pereira Saldanha, conhecida nossa, moramos no mesmo prédio, então um grande abraço para a Williana. Aliás, a Williana é irmã da Eliana, são gêmeas, então um abraço para as duas, que Deus abençoe imensa e grandemente todos vocês com muita, muita saúde. Também cumprimentamos a Rose Neves, que é de Campinas, e a Dalva Patrício, também conhecida, depois do nosso amigo Patrício, que também trabalhou conosco aqui em Americana. Para todos vocês, bênçãos de Deus Pai, muita, muita saúde, uma jornada feliz, no bem, no caminho do bem, fazendo o bem, recebendo, claro, também, por conseguinte, o bem. Por isso, então, aqui cumprimentamos todos vocês e voltaremos a cumprimentar logo, logo no início, no final, aliás, do nosso encontro, o momento que antecede nossa prece do dia. E assim também vamos aqui acolhendo vocês, claro, nesta tarde fria, tarde e noite fria, mas com o coração quente, E assim vamos dando aqui o boa noite nosso, de todos nós, para Maria Ângela, Dona Bela, que está aqui conosco. Uma boa noite, Manda sempre flores, sempre muito bacana, legal, bacana. Também aqui, Bárbara Santana Neri, a Ângela agradecendo o Evangelho. Agradecemos o Evangelho que sempre nos traz coisas muito boas, Ângela? Também a Denise Holland, também a Débora Galeano, Fernandes Viana, Roma de Magalhães, Eliana Mormilo Borges, César Galtério, Rony Liracunha, Olga Fagundes, Claudemiro Ruiz também, a Josi Mara, Eloá Romanato, Márcia Miranda, Lúcia Celim, Robson Duarte Couto, Cacilda Cassiano, Márcia Miranda também, parabenizando os aniversariantes, olha que bacana, Josimara dando boa noite para todos, então também, e aqui nós temos então vocês, todos vocês conosco. Agora vamos ver então o pessoal do Facebook, de vocês que deixam aqui para nós, para todos nós, o seu like bacana, que é também essa manifestação de carinho por todos que passam por aqui, que ficam conosco até o final. Então vamos cumprimentando a Vilma Ana Esquiavo, Suci, Bárbara Santana Neri, Maria Ângela Dona Bela, Eduardo Augusto Lourenço, um abraço, Edu, Fernando Palucci, Ana Felipe, Hélia Almeida, Daniele Samara, Cacilda Cassiano, Josefa Sônia, aqui também conosco, vamos lá, Adelina Silva, Márcia Miranda, Regiane Rodrigues, o Glaudemir Ruiz, também o Rony Liracunha, Eliana Mormilo Borges, Henrique Lopes de Carvalho Neto, César Galtério, demais José Bueno, Denise Holland, Roma de Magalhães, Lene Comete, a Josimara, Pedro Freitas, Paulo Irã Pereira Dourado. Para todos vocês, queridos amigos, bem-vindos, uma linda noite, com frio e tudo, mas que seja lindas dentro da família, que a família sempre aquece o coração de todos nós, Essa é uma realidade. E assim, aquecidos, por estarmos juntos também, claro, vamos aqui ver o que o Evangelho nos fala. E aqui hoje ele nos fala, não vades aos gentios. Vamos ver o que ele quer dizer. E nós temos inicialmente o texto do Evangelho de São Mateus. Jesus enviou os seus 12, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes. Não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Evangelho de São Mateus, no capítulo 10. Aí o Evangelho nos fala. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos,
não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus, que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas a receber as suas palavras. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer. E os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso disse-lhe: ide as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boas vontade, daqueles que desejam a luz, em que se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então, crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e que não sob a pressão de um indivíduo. Depois ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado, por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Evangelho de hoje não vales aos gentios. Então, meus amigos, o que nós vemos por isso que o Evangelho nos fala hoje? Jesus recomendou aos seus apóstolos da época a eles irem, claro, primeiro aqueles que já estavam mais preparados para ouvir a sua palavra, que acreditavam num Deus único, porque também Israel era um pequeno povo, não era grande, e era cercado por pagãos, por pessoas, por povos, por todos os lados, que não acreditavam num Deus único, tinham vários deuses para tudo. Mesmo na Grécia, na época que foi escrito o Evangelho, tinha deuses para isso, para aquilo. Em Roma também tinha deuses, até Deus do vinho, das festas, etc. Né? E Deus único era, assim, considerado pelos judeus. E ali veio Jesus para trazer, então, essa reformulação, fazer essa reformulação das ideias.
Colocar que todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos, pelo simples fato de sermos filhos de Deus. Nascermos em um país ou outro, uma região ou outra, um estado ou outro, uma cidade ou outra, é uma absoluta circunstância para aquilo que a gente se propõe a fazer e precisa fazer. E quanto a levar a palavra, a levar a boa nova dele, as ideias que ele trouxe, e as ideias de amor, de justiça, de paz, de sabedoria, fraternidade, é óbvio que muitos encontrariam muitas dificuldades, até pela época, pela maneira como viviam, pelas dificuldades extremas em que todos viviam, né? Então, Jesus mesmo pediu a eles para irem com calma, né, levando a sua palavra, porque o tempo iria fazer também o seu papel na divulgação, e como todos nós sabemos. Passado algum tempo, tempos depois, própria Roma, né, o imperador decretou o cristianismo como a religião. Porque, queira ou não, vai conquistando, porque é uma religião, é uma doutrina que fala de amor, fala de paz, fala de respeito, fala de amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, todos nós sabemos disso. Mas naquela época era extremamente difícil. Daí essa recomendação para eles ir para aqueles que estavam mais preparados. Até porque os próprios apóstolos também, né, não tinham aquele conhecimento extraordinário, detalhes de tudo aquilo que ele trouxe para nós e que foi sendo revelado aos poucos, conforme a ciência foi podendo explicar tudo. E também essas palavras deles podem se aplicar ao nosso dia de hoje. A cada um de nós, pela religião que nós temos, pela doutrina que nós seguimos, e aí nós falamos de uma maneira geral de todas, porque cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós é tocado em seu coração por determinada doutrina, por determinadas circunstâncias que ela chega em nossas vidas, e assim vamos respeitar a todas, né? Mas agora acontece também que esse esclarecimento de tudo aquilo que Jesus disse, claro que é aceita pela nossa doutrina, pelo Espiritismo, até porque veio com o advento do crescimento da própria ciência para explicar aquela série de fenômenos, poder explicar aquilo que nosso Jesus, né, disse nos áureos tempos de sua passagem por aqui. E mesmo no Evangelho, nós vemos muitas colocações que eles fazem à época em que os livros foram colocados, compilados pelo Kardec, isso na década de 1850 para 60, lá se vão 160 anos, né, disso tudo. E fala que mesmo ali naquela época, e a gente entende isso, que muitas coisas não seriam reveladas, porque mesmo aqueles daquela época que começaram a seguir a doutrina, não tinham também condição, e a própria ciência não dava muita base para explicar muita coisa. Então, do evento do Livro dos Espíritos, dos 5 livros do Kardec para cá, isso já são 160 anos, a ciência evoluiu extraordinariamente, então as explicações sobre os fenômenos mediúnicos foram todas dadas e são repetidas. Então traz muita luz sobre tudo aquilo que aconteceu. E mais ainda esclarece o papel nosso nesse mundo, o que nós somos na realidade, espírito aqui encarnado, né? Para o que nós fazemos aqui, que nós estamos fazendo, é acertando todas as barbaridades e erros que nós fizemos em outras encarnações, e se bobearmos, fazemos ainda barbaridades e erros nessa própria encarnação em que nós estamos, por invigilância nossa, né? E também nós temos que entender isso e colocar esses mesmos fatos quando nós falamos daqueles que chegam à doutrina, que se interessam à doutrina. E ali é bem específico. Hoje, todos nós sabemos que muitos são absolutamente contrários à doutrina espírita, porque fala com os mortos, por isso, por aquilo, mas não procuram se informar, né, de como isso é feito, por que é feito, e ficam apenas nas afirmações. Então, até eles também, tudo terá o seu tempo, né? Se não foram tocados, não procuram se interessar, nem saber como que se processa tudo isso, tudo bem, terá o seu tempo. Mas é como aquilo que se diz, o tempo vai revelando, e aí vão descobrir quanto tempo perderam para sua própria evolução espiritual. Claro, se derem valor à questão espiritual, porque muitas vezes estão mais presos à matéria e querem gozar todas as maravilhas desse mundo, né? Como se o dia de hoje fosse o último dia das vidas deles e eles pudessem entender tudo que se processa no mundo.
E sabemos que não é assim. É tudo muito devagar, né? Até por causa mesmo da nossa própria evolução. Nosso conhecimento do mundo, nosso conhecimento das coisas de Deus, que vai demorar milênios para nós podermos chegar a uma condição melhor. Vocês podem ter certeza, não vai ser do dia para a noite. Então, o que nós fazemos? Procuramos dar nosso melhor. Procuramos trabalhar, procuramos ver as orientações e procuramos vivenciar. E aí é difícil, é aquela luta interna nossa conosco mesmo, porque sabemos que precisamos fazer, sabemos que precisamos melhorar, mas encontramos resistência em nossa própria maneira de ser. Muitas vezes nosso orgulho, nossa vaidade e mais ainda, né, naquele chamado amor próprio, quando nós achamos que tudo tem que rodar, o mundo tem que rodar conforme nós achamos que é. Né? E assim nós pensamos que existem 9 bilhões de pessoas achando que o mundo tem que rodar como cada uma delas pensa. E claro, não acontece, não vai acontecer jamais. Por isso que essas orientações estão aí para todos, para que todos que têm acesso, se interessam, possam ir trabalhando a si mesmos. Trabalhando a si mesmo e auxiliando pela palavra aqueles que se interessam, que querem, porque não adianta, né, fazer o proselitismo, ou seja, adentrarmos a doutrina, acharmos que é maravilhosa, explica, né, extraordinária que é, e querer que todo mundo abrace. E aí sair, né, querendo e batalhando para que não vai acontecer. Aquelas palavras de Cristo, não vade aos gentios, servem para nós ainda hoje. Cada um dentro do seu tempo. E trabalhemos cada um de nós para que o nosso tempo seja o mais curto possível dentro da nossa própria evolução, por tudo aquilo que nós já sabemos. É isso, meus amigos, não vades aos gentios, né? Não deixemos, claro, de prestar todas as informações pedidas, por isso também que a gente sempre fala, é preciso conhecer um pouco mais da doutrina, estudar, ver os livros, etc, 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 né? Porque muitas são as dúvidas e muitas vezes até para nós mesmos, e muitos que já estão há muito tempo dentro da própria doutrina, e é fundamental, tanto que disse lá, nosso amigo Kardec, não é? Espíritas! Amai-vos, espíritas, instruí-vos, vigiai e orai. Vigiar é olhar para si mesmo e ver como que eu estou respondendo a essas orientações e tomar os cuidados no dia a dia. E assim, meus amigos, vamos aqui, né, dando mais uma boa noite para vocês que estão aqui. José Ubirajara Gonçalves da Silva tiritando lá no sul, naquele frio danado que deve estar lá, não é? Mas tem toda a nossa solidariedade, porque aqui a pessoa que não está tão acostumada já está tiritando também. Então, José Ubirajara, uma boa noite aí para você. Também nosso boa noite, todos nós, para Lene Souza, muita luz e serenidade. Cecília Tiriac, a Viviane Leal pedindo orações. Lúcia Guzmão também aqui conosco. E mais de vocês que chegaram aqui. Geraldo Ramos no like, né? Divino Oliveira Favoreto, Robson Duarte Couto, José Ubirajara, Ângela Morim, Lucilene Martins, Anny Souza, Cleito Pereira, Henrique Zimmermann, a Josilda Rampazzo, Cacilda Cassiano, Bárbara Santana Néria, Bruna Tubarão, Lúcia Guzmão. Nosso abraço a todos vocês que também estão conosco, deixando aqui seu like, participando desse encontro, né? Assim, aquecendo esse dia frio que nós temos aqui e os próximos dias que também serão frios. Vamos então, meus amigos, ver o que a nossa prezadíssima Joana de Ângeles traz para nós. E hoje ela fala sobre ignorância. Uma aguinha boa, né? Salutar, saudável. E ela nos diz o seguinte: desculpa sinceramente a ignorância dominante. Não espere justificação do outro, o teu ofensor. Supera os ingredientes indigestos da agressão dele, e mantém-te bem, buscando esquecer de fato a ocorrência má. Quem guarda mágoas intoxica-se com os miasmas que elas exalam. O agressor está muito desequilibrado e necessita da medicação da bondade para recuperar-se. Perdeu a lucidez e, por isso,
agride. Concede-te a oportunidade que ele não te dá. É sempre mais confortável a posição de quem é generoso. Melhor que sejas tu o doador, significando que já conseguiste o que ao teu próximo falta. Joana de Ângeles, na mensagem hoje, número 183. Portanto, faltam 17 mensagens para terminarmos esse livro, o livro Vida Feliz, aqui do nosso prezadíssimo Divaldo Pereira Franco. E hoje, nossa querida Joana de Ângeles vem dando uma orientação importante, sim, claro, como todas, para todos nós. E essa especialmente importante porque diz respeito a nós e ao próximo. E fala especificamente quando nós somos agredidos, né? Palavras, atos, qualquer seja a natureza da agressão que nós sofremos. E fala daquilo que nós precisamos observar em situações assim, que nos desagradam, que nos magoam, que nos ferem, que nos deixam irados, que nos deixam possessos, para dizer, né? A ponto de explodir, digamos assim. E fala do que nós precisamos fazer, que nós precisamos entender. E ela fala, que interessante, né? Para a gente superar os ingredientes indigestos da agressão. Né? A maneira como ele fez, o que a pessoa fez, o que o outro fez, nosso próximo fez. E ela pede, né, para a gente se manter bem dentro daquele possível que é realmente, para nos mantermos bem, buscando esquecer a ocorrência má. E até por que ela diz isso? Porque ela diz que quem guarda mágoas intoxica-se. E é uma grande realidade. Quem de nós até hoje não teve algum problema, alguma discussão, se sentiu ofendido, magoado, etc., e não guardou mágoa? Né? Todos nós. Faz parte ainda de nós isso. Ficarmos magoados, sentirmos-nos mal em relação àquela outra pessoa e ficarmos aí, então, muitas vezes por muito tempo remoendo. Né? E ela diz que, é claro, o agressor está em desequilíbrio. Toda agressão é motivada por um determinado equilíbrio, nada é gratuito. Né? Um determinado desequilíbrio, seja de qual natureza for, a causa que gerou a agressão e, consequentemente, a causa que foi o fator desequilibrante daquele que agride. Né? E ela diz que este precisa urgente, né, de uma medicação de bondade para que ele mesmo possa se recuperar. Perdeu a lucidez e, claro, por isso mesmo, agride. E ela coloca a seguinte frase: concede-lhe a oportunidade que ele não te dá. Concede-lhe a oportunidade que ele não te dá. Ou seja, vamos procurar superar e entender desequilíbrios, até porque muitas vezes nós mesmos nos desequilibramos, não é? É sempre mais confortável a posição de quem é generoso. Isso é claro, é evidente, isso está bem claro para todos nós, né? Melhor, então, que sejas tu o doador, significando que já conseguisse o que falta ao teu próximo. Né? Então, ela fala para nós sobre ignorância, a ignorância nesse sentido, né? De que vai causar problemas, vai causar situações complicadas, difíceis, e seja qualquer tipo, e causando muitas vezes agressão, seja de qualquer tipo, desde a verbal até a física. E fala para, dentro daquilo que é possível para todos nós, procurarmos entender que há desequilíbrio, né, por parte daquele que assim procede, assim como nós também várias vezes já nos desequilibramos, e aí cada um vai reagir conforme a sua própria tendência, a sua própria concepção do que deve fazer ou não. Né? Mas, acima de tudo, entender, né, que cada um de nós é falho, cada um de nós está procurando se acertar, conhecer, e dentro daquele que conhece, aplicar. E aí a indulgência, a paciência, né, é uma dessas, é aplicável perfeitamente em uma dessas situações. Né? E muitas vezes, então, nós precisamos ir buscar lá no fundo de nós essa capacidade realmente de perdoar e de sublimarmos tantas e tantas situações em que nós somos envolvidos e que chegaram até nós. E se chegaram até nós, há um motivo
para isso também ter chegado, porque nada acontece sem uma razão. E talvez seja aquele teste, né, que nós precisamos fazer, passar, para saber em que nível nós estamos de sermos indulgentes, sermos mais caridosos, compreensivos, entendermos até nós mesmos, né, nossas próprias deficiências em relação às outros que estão. E não precisa ir longe, não precisa sair de casa, é dentro de casa mesmo. E dentro de casa ainda mais complicado, porque nós estamos com essas pessoas 24 horas por dia, se não 24, mas diariamente estaremos com as mesmas pessoas. Então aí esse é um trabalho, né, muito grande que nós precisamos fazer conosco mesmos. E a casa, né, o ambiente doméstico, o lar, ele é sempre aquele chamado laboratório, onde nós fazemos todos esses testes a respeito de nós mesmos, para podermos enfrentar o grande laboratório que é quando saímos fora de casa. Então, que Deus nos auxilie, nos proteja, nos fortaleça, para que nós tenhamos sempre as melhores resoluções. Joana de Ângeles para nós hoje. E vamos então, Vamos então para o encerramento já do nosso encontro de hoje, nesta quarta-feira, fria, mas fria e aquecida, né? Por todos nós que, com a graça de Deus, podemos estar juntos. Vamos cumprimentando os aniversariantes do dia: Denise Marquete, Santiago Simões, José Luiz Guedes, Liliana Pereira Saldanha, Rose Neves, Dalva Patrício. Abraço de todos nós para todos vocês, aquele abraço coração a coração para vocês. Que Deus abençoe, fortaleça com muita saúde e as decisões melhores para a vida de vocês, que vocês a tomem sempre, sempre pensando nas palavras de nosso Mestre Jesus, cuja orientação não falha de jeito algum, tá bom? E assim nós vamos também aqui orar pelos nossos irmãos que necessitam, por todos nós, e vocês já aproveitam e ir mentalizando também a todos eles, ok? Então vamos lá. Alcina Branco Poleto, Alexandre Bastos Moreira, Alfredo Lencioni Neto, Aline Cristina Franzato, Aline Cristina de Camargo, Amanda Leão Poloni, Ana Baricada, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Barbosa, Antônio Donizete, Antônio Lemos, Antônio Monteiro, Arthur Marinelli Campos, Arthur Zito Azevedo, Aurélio Robes, Bárbara Beatriz Fávara, Bento Coutinho da Silva, Carlos Gonçalves de Oliveira, Cláudio Fernando Pacheco, Daniel Marcelo de Pontes, Douglas Constâncio, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, família Castellanelli, Jacques Regiane, Fernanda, Gustavo Castellanelli, Fátima Fontana, Fátima Scanfera, Fátima Freitas, Fernanda Freitas, Fernanda Fontana, Maria Silva Guizar Leal, Melissa Esferra, Ieda Tiliac, Lino Marques Gonçalves, Maria Vec Cardoso, Marina Vec Cardoso, Mariane Jacinto, Maria José Dalira Cunha, Maria Gabriela Ferreira Barros, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Aparecida Souto Butião, Maria Alice Jacinto, Margarida Cândido Marcelino, Marcos Paiva, Luz Vilma Cercal, São Luís Tunúcio, Luiz Rocha, Luiz Pedro, Lucas Lemos, Loures Malsouza, Alisete Pascoal do Coleto, Leandro Urbano, Laércio Rodolfo Merberg, Cauê Nime, José Ramiro Fagundes, João Marcos Ferreira, Joana Adelino da Silva, Isabel Ferreira, Helena Lourdes Lázaro Silveira, Gilberto Xavier Oliveira, Geraldo Mantovani, Giovana Fontana, Generosa Andrade de Carvalho, Fernando Henrique, Cassiano Rosa, Mária Aparecida Gasparini, Mônica Baricala, Nayara Baricala, Neide Moscatelli, Nilcimar Flora de Brito, Nereide Dalcoleto, Pedro Henrique Baricala, Pedro Cias Ferreira, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renato Nardini, Rizoraide Maria da Silva, Roberto Ribeiro, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rovanine Colucci, Samanta Ruiz, Sebastiane Deutores da Silva, Sérgio Zamperlin, Simone André Santa Rosa, Solange Cocó, Sônia Martins, Tereza Amarante Constâncio, Terezinha dos Santos Coracim, Tomás Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Odi Fernandes, Welton Francisco de Lima, Maria de Lourdes Caetano da Glória, Maria de Lourdes Galhano, Renato Marques da Silva, Geraldo Fagundes, Maria Helena Fagundes e o Néglio. Para todos eles, nossas orações, para todos aqueles que nós mentalizarmos também, e é que nós vamos então levar nossos pensamentos, nosso agradecimento, nossos pedidos ao nosso Pai, e vamos nos tranquilizar nesse início de melodia, corpo e alma mais tranquilos para a nossa prece. Vamos lá então? Vamos lá. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex
nosso Pai que estás no céu. Aqui estamos, seus filhos, reunidos em seu nome, em nome de nosso querido Mestre Jesus, que está sempre conosco. Reunidos em distantes lugares, mas unidos em propósitos, unidos em coração, unidos pelo bom pensamento, levando até vós, querido Pai, nossos pedidos, nossas súplicas, agradecendo todos os dias, agradecendo a todos nós. Obrigado, Pai, obrigado por podermos estar juntos, felizes, alegres. E assim agradecemos por todos aqueles nossos irmãos que hoje recebem em seus braços seus filhos com tanta alegria. Agradecemos pelos aniversariantes felizes. Agradecemos sempre, sempre por todos. Agradecemos por aqueles que estiveram conosco, trabalhando, batalhando conosco, mas que voltaram ao plano espiritual, prosseguindo assim a sua jornada rumo ao progresso moral e espiritual. Abençoados sejam, assim como abençoados sejam também, Pai, todos esses nossos irmãos que aqui nós nominamos, esses irmãos que levamos até vós seus nomes, esses irmãos que levamos seus nomes através dos pensamentos de todos nós, porque precisam de seu auxílio, no fortalecimento de seu corpo físico, seu corpo espiritual, mental, para o prosseguimento da jornada. Esta jornada, Pai, que pedimos seja abençoada, abençoada, abençoada como é para todos esses nossos irmãos da saúde, que tanto batalham no dia a dia por nós mesmos. Abençoa a todos, abençoa os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo, porque o povo assim necessita e muito. Abençoa também, querido Pai, nossas famílias, reunidos nós sobre o mesmo teto, procurando efetuar os reajustes necessários para o prosseguimento de nossa jornada. Abençoa também este planeta que nós mesmos machucamos tanto, para que possamos batalhar, trabalhar pela volta de seu equilíbrio animal, vegetal. Abençoa, Pai, abençoa todos esses que partiram, nossos irmãos, que estão partiram do mundo, desse nosso mundo físico, voltando ao mundo espiritual, e que sejam, como sempre são, bem acolhidos pelos nossos irmãos que lá estão, para que possam assim ser tranquilizados e prosseguir a sua jornada. Abençoa esta água que bebemos, abençoa nosso trabalho, aqueles que nos dão trabalho, abençoa nossas casas de oração. E assim, Pai, levamos a vós esta oração, agradecendo por nossas vidas, nossos dias, agradecendo por todas as suas bênçãos sobre nós. E assim dizemos: nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra como no mundo espiritual. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair no golpe, sob o golpe da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, querido Pai. E nós humildemente vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia amorosa e infinita esteja sempre com todos nós aqui reunidos em nossos lares, com todos os seus filhos. Estejam onde estiverem, como estiverem, nesse mundo, em seu universo. Bênção sobre todos. E por isso, Pai, pedimos que abençoe também nossos lares, os lares onde estamos, os lares onde estão nossos familiares, os lares de todos os amigos e todos os seus filhos. Assim como abençoa todos aqueles que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor. Esse mesmo amor, essas mesmas bênçãos que acolhemos em nossos corações, que são flores de luz, luz celestial, que semeadas gerarão as sementes da paz que nós distribuiremos com muito amor
a todos os nossos irmãos, onde quer que estivermos, com quem estivermos, porque todos os seus filhos são merecedores de suas bênçãos e de sua paz. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe. Glória e louvor a vós, agora e para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, com alegria, muita alegria, não é? Vamos concluindo mais um encontro. Olha como passa rápido. E agradecendo a todos vocês, agradecendo sempre essa água abençoada que nosso Pai nos manda, nos traz e abençoa, né? Essa água que fica em nossos copos, essa água que está no ambiente, que precisamos cuidar dela um pouco melhor, né? Então, deixando a todos vocês um desejo de uma boa noite, um desejo de uma paz imensa nesta noite, uma noite aquecida, onde está frio, para os nossos irmãos, né? Que sejam assim acolhidos, todos eles, inclusive que tenham problemas de lares, né? Que nosso Pai também os aqueça, fortaleça, assim como a todos nós. Então quero deixar para vocês um abraço, coração a coração, meu e da Célia, também um beijo grandão todo nosso para vocês e acolhemos também o retorno, né, dessas alegrias. E desejar que amanhã estaremos de volta com a graça de Deus, a permissão de nosso Pai, as bênçãos dele, né? E que vocês tenham, então, como disse, essa noite abençoada de paz, tranquilidade e uma bela de uma quinta-feira também. E por toda essa região aqui, né, sudeste, sul, bastante fria, e o frio vai subindo aí, né, para Minas Gerais, Bahia e tudo mais. Amigos, aquele abraço imenso para vocês, uma noite de paz, fiquem em paz, e a paz do Senhor seja sempre convosco, seja sempre conosco, agora e sempre. Distribuam sempre essa paz, porque sempre receberão tanto quanto ou mais daquilo que distribuem. Até amanhã, fiquem muito bem, uma boa noite, uma noite aquecida para todos. Tchau.